doente, teve uma situação de câncer, né? E o hospital militar nesse caso, né, numa ata de inspeção de saúde, considerou a situação dele, né, como irreversível, tanto é que esse militar depois ele veio a falecer e nesse caso, né, ele teve uma melhoria de reforma, então ele era um militar, ele passou a receber como terceiro sargento, ele teve uma melhoria de reforma e depois ele veio a falecer. Nesse período, quando a esposa dele, que se tornou viúva, passou a receber a pensão militar, todos os gastos, todos os ganhos que estavam no período que ele, com exceção, é claro, do auxílio invalidez, porque como ele faleceu, não caberia mais pagar o auxílio invalidez. Mas a melhoria de reforma, que ele era um soldado e passou a receber como terceiro sargento, essa situação foi consolidada. E muitos anos. E o que ocorreu ali, vamos dizer assim, 10 anos depois, foi instaurada uma sindicância naquela organização militar e essa sindicância ensejou na responsabilização por dano ao erário do sargento que implantou por uma publicação em boletim na administração militar, por uma ata de inspeção de saúde que considerou o militar inválido, devendo receber auxílio invalidez e o direito dele a um posto acima. Todavia, numa melhoria de reforma analisada posteriormente pelo TCU, que demora um tempo, quando o TCU, se você não sabe, fique sabendo disso. Quem recebe pensão militar, o militar que vai para a reserva e passa a receber os proventos dele, esse ato de passagem para a reserva dele, e depois quando ele é reformado, esses atos são submetidos ao TCU, uma análise do TCU, né? Análise do setor técnico de pessoal do TCU, eles analisam o ato de reforma e se eles considerarem inválido, é homologado. Se o TCU considera aquele ato inválido, ele devolve para a força e manda instaurar um procedimento para verificar se houve ali, né, ilegalidade, imperícia, né, imprudência de alguém, né, nessa averiguação, a imperícia, a imprudência ou a negligência, né, lançar um ato indevidamente ou lançar o ato com dolo, nesse caso é culpa. Imperícia, imprudência, negligência, a gente vai para o crime culposo, uma situação de crime culposo, mas se tem dolo, aí você já vai para o crime doloso. E aí, se você enseja nesse levantamento uma questão dolosa, vai ensejar na abertura de inquérito policial militar. E esse inquérito policial militar vai ensejar aí numa criminalização daquela pessoa, tá bom? Se você não me segue nas redes sociais, eu quero dizer assim para você, caiu um pouco a conexão, mas eu vou me apresentar. Eu sou César Freitas, advogado, coronel da reserva do Exército, especialista em direito militar, mestre em direito e atuo nessas causas, muitas causas. Dano ao erário, eu peço que você deixe o like aqui nessa live que a gente está conversando agora. Eu peço que você também passe a me seguir nas redes sociais. O conteúdo que eu estou trazendo aqui agora pode não ter relevância com o seu caso, mas vá lá no meu perfil, no Reels, e eu vou responder alguma questão, com certeza, que tem a ver com você, tá bom? Então, nesse caso, esse militar, ele foi responder, instauraram uma sindicância em relação a ele, foi instaurada a sindicância, e nessa sindicância responsabilizou por 10 anos depois, responsabilizou por dano ao erário. Nessa responsabilização de dano ao erário, imputaram a ele, né, um valor de R$100 mil que ele deveria ressarcir aos cofres públicos e já levantaram a margem consignável dele, então foram verificar a margem consignável dele e imputaram o valor máximo que ele poderia receber e dividiram esses R$100 mil em 51 parcelas, já para poder
bloquear o que ele ainda tinha de margem consignável, né? Que é a administração militar tem o poder, sim, de analisar, né, pelo setor de pagamento de pessoal, pelo setor de inativos, né? Eles analisam o pagamento e verificam se o militar, né, ou pensionista ou servidor civil, se ele tem margem consignável. Se ele tem margem consignável, já será bloqueada aquela margem consignável para imputar esse pagamento de dano ao erário. Mas essa situação, se for feita sem processo administrativo, sem a defesa do militar, ela é arbitrária. Ela vai se tornar ilegal, inclusive responsabilização pela autoridade que fizer esse tipo de ato sem abrir o processo, né, para ampla defesa e contraditório do militar. Eu estou falando essa situação porque nós nos deparamos diariamente com os processos administrativos dessa natureza e nós verificamos que muitas vezes o agente que está sendo investigado, que está sendo imputada essa responsabilização a ele não se defendeu de forma correta, ele não trouxe ali elementos, evidências que pudessem afastar a responsabilização dele. Por quê? Porque ele não tem um conhecimento técnico. E ele, com o conhecimento técnico para poder realizar as provas que vão afastar a responsabilização por dano ao erário, afastar a responsabilização por crime militar, afastar a responsabilização por uma sanção disciplinar, ele não consegue articular essas provas, essas evidências que ele tem dentro de um processo, ele não consegue articular com a legislação, com os fatos da situação que ele vivia e principalmente dentro dos princípios que devem ser respeitados da hierarquia e da disciplina. Nesse caso, quando ele não consegue fazer isso, acaba sendo responsabilizado por dano ao erário, sendo responsabilizado por um crime militar, sendo responsabilizado inclusive por uma infração disciplinar. Isso tem uma repercussão muito grande na carreira, na vida desse agente, desse militar. Então, assim, uma situação como essa, a defesa técnica vai trazer, né, a ele, né, o contraditório, vai dar a ele o contraditório. E o que é esse contraditório? É pegar, analisar todas essas evidências que ele tem. Por exemplo, o caso que eu contei aqui foi uma imputação de R$100 mil por dano ao erário por um pagamento que o TCU entendeu naquele momento que aquele pagamento ele era ilegal. Mas ele era ilegal o pagamento? A Justiça Federal entendeu que não. Mas o TCU entendeu. Veja só, aí com a decisão judicial, a responsabilização desse militar ela foi afastada. A responsabilização criminal desse militar foi afastada. A responsabilização disciplinar desse militar ela foi afastada. Por que ela foi afastada? Por causa das evidências, mas ele não se defendeu de forma correta na sindicância que imputou a ele a responsabilização pelo dano ao erário. R$100 mil na conta de um subtenente, de um segundo tenente, de um capitão QAO é um valor muito elevado. Divididos, R$100 mil dividido em 51 parcelas. E por que foi dividido desse valor de 51 parcelas? Porque esse valor era o que foi conseguido levantar dentro da margem consignável dele. E aí já ia bloquear esse valor dentro da margem consignável para que mensalmente fosse descontado em folha no contra-cheque desse militar esse valor até alcançar o percentual de R$100 mil, que é o que foi apurado de dano ao erário. Essa situação trazida ao nosso conhecimento ensejou numa conversa com a autoridade administrativa, com a autoridade militar, o comandante daquela organização militar, que entendeu que não justificavam os fatos dele. Isso ensejou, com certeza, levar o ato ao Poder Judiciário. O juiz entendeu os argumentos que foram colocados. O juiz entendeu que estavam corretos e mandou suspender a responsabilização desse agente, desse militar, por dano ao erário. Se você não me segue aqui, eu peço que você curta essa live, passe a me seguir. Eu posso estar falando algum caso, alguma situação
que você pode estar passando, pode não ser uma questão de dano ao erário, pode não ser uma questão criminal, pode não ser uma questão envolvendo uma questão militar, mas lá nós estamos produzindo muito conteúdo, eu tenho certeza que alguma coisa vai tocar em você, nem que seja uma mensagem. Jesus Cristo sempre dizia, apenas uma palavra, dá apenas uma palavra e você será salvo. A justiça verdadeira, que eu acredito, é exatamente a justiça de Deus. A nossa justiça, nós precisamos lutar, trabalhar. Enquanto houver possibilidade de você argumentar, de você se defender, de você trazer algo que seja favorável ao seu caso, à sua situação, você tem que trazer, você tem que levar isso de forma concreta, de forma contundente, de forma articulada, uma evidência que é favorável a você, de forma articulada, levar ao poder judiciário, na melhor oportunidade, no melhor momento. Você tem alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta específica nesses temas, nessa situação de dano ao erário? Você quer trazer alguma situação que a gente possa conversar aqui? Eu estou à disposição de você. Eu tenho, numa situação de defesa mesmo, o militar, todo momento, ele precisa estabelecer os parâmetros necessários para a sua defesa. Não pode chegar lá no final. Nós somos aqui consultados muitas vezes com processos arquivados e a pessoa me encontra nas redes sociais, acha que eu vou conseguir mudar uma situação, porque existe a situação de coisa julgada. E aquilo que já foi julgado na justiça, mesmo que o militar, mesmo que aquele ex-militar, ele tenha direito naquela situação dele, mas se a justiça declarou que ele não tinha direito, aí a gente não fica numa argumentação, fica numa situação muito difícil, só se houver um outro caminho. Para se levantar um outro caminho, é preciso estudar de forma detalhada o caso para verificar. Muitas vezes as pessoas procuram e dizem que quer ser reformado. Ele quer buscar uma reforma, ele quer retornar. Só que não é automática a reforma. Primeiro, ele volta à condição de militar. Nós tivemos aqui uma situação, um caso, onde um militar, há 20 anos atrás, ganhou uma decisão na primeira instância, mas a decisão, a efetividade daquela decisão, ela foi suspensa. E agora, depois de transitar em julgado, 20 anos depois, ele já trabalhando fora, já numa situação completamente fora da administração militar, foi reintegrado para fins de tratamento de saúde, para fins de recebimento do seu salário, receber os valores atrasados, né, vai receber todos os valores atrasados, mas ele tem a condição de militar. E como fica essa condição de militar? Não é mais um jovem, né? Já um homem adulto, mas 20 anos fora, ele retorna e vai vestir a farda, vai fazer... Isso tudo o advogado tem que entender essa situação e levar isso ao Poder Judiciário. Um caso como esse é difícil, porque normalmente, em 5 anos, uma situação como essa está consolidada. Ou o militar está reintegrado, está em tratamento de saúde, está reformado, ou ele perdeu a ação. Quando ele perde essa ação, também há o trânsito em julgado. E quando nós somos procurados num caso como esse, de perda da ação, onde vai se analisar, vai se desarquivar um processo como esse, você não tem mais, naquele caso, naqueles fatos, naquela situação, não há mais o que fazer. O que se pode fazer? Tem que estudar o caso concreto. É possível num caso concreto como esse, uma indenização por danos materiais, danos morais? Danos materiais, houve uma sequela irreversível e ele perdeu a possibilidade de ser reintegrado, de voltar, de ser reformado, mas ele tem uma sequela irreversível. É possível, numa situação como essa? Tem que analisar o caso concreto, não dá para se responder
numa mensagem, numa conversa de WhatsApp. Tem que ser feita uma reunião, tem que analisar, tem que verificar a documentação. E aí eu quero dizer isso aqui para você. Se você não me segue nessas redes sociais, eu peço para você, primeiro, curta essa live, se faz algum sentido isso que eu estou falando para você. E eu quero depois dizer para você o seguinte, lá no Rios, existe alguma coisa que eu vou falar para você que vai servir para o seu caso concreto. Então vá lá, me siga nas redes sociais. Aqui eu tenho uma pergunta aqui. Se o militar responder um processo por ter empresa, ele tem um prazo para cancelar a empresa? Olha só, vamos lá. A situação... Eu prefiro... Aqui, J. Macedo, já pedi para você me seguir nas redes sociais, curtir, dar o like nessa live. Eu vou responder para você. A questão de militar e empresa é o seguinte. O militar, ele não pode ser... uma situação que está lá no Código Penal Militar. Ele não pode ser o dono de ter uma empresa. Ele pode ser, associado, ter cotas naquela empresa, ser o associado, mas ele ser o dono. Quando abre, a sua pergunta é, quando você tem aberta, os marcos temporais já estão consolidados. Os marcos temporais. Então você vai lá e cancelou a empresa, mas se no momento você é militar e tem a empresa, você é o dono da empresa, você é o CEO da empresa, tá lá tudo no seu nome, essa situação vai ensejar numa investigação e pode sim ser aberto um processo criminal, num caso como esse. Por quê? Aí tem que analisar, como eu falei, tem que analisar o caso concreto para verificar qual é a sua participação. Se você é um sócio da empresa, tem uma sociedade e você não é o administrador, você não é naquela empresa ali o sócio majoritário dela, mas você tem cotas, essa situação não vai ser, pode ser investigada, vai ser investigada, mas assim, chegar numa situação de responsabilização criminal é muito difícil. Agora, se você é o dono da empresa, se você abriu a empresa, se está ali, mesmo que você não saiba disso, existe um princípio legal que diz o seguinte, a lei não socorre aos que dormem, e também a escusa de não conhecimento daquele tipo penal, daquela situação, também não afasta a situação criminal. O que você precisa, nesse caso, é fazer uma defesa desde o início contundente para mostrar que você não tinha dolo. O dolo é o principal. E onde está o dolo? O dolo vai estar dentro ali da sua cabeça. Que o juiz, que o promotor, que ele não vai saber, ele vai pegar essa situação. Então o que eu falei para vocês são marcos temporais. Data da abertura da empresa, data da sua situação de incorporação do seu ato de matrícula, incorporação ou matrícula da administração militar. Essas datas, elas não têm como ser apagadas. Se elas forem posterior ou anterior, e aí você prestou uma declaração, e essa declaração, por exemplo, foi uma declaração para ingressar que você não tinha e tinha, você pode também vir a responder por falsidade ideológica, além da situação da responsabilização criminal por ser vedada a questão da empresa. Mas aí tem um detalhe muito importante que eu não vou aqui esmiuçar, é sobre a situação de oficial, de praça, de ter uma empresa. Então o caso concreto é que vai ser desenhado, vai ser definido, tá bom? Espero que tenha respondido aí de uma maneira bem geral a sua. Tem mais alguém, tem alguma dúvida, alguma situação que a gente possa trazer aqui para você? Eu quero agradecer, Nicole, muito obrigado, tá? Estamos estudando aí sua situação, tá bom? Pode ter certeza que eu sei quem é você, te conheço, tá? E vai dar tudo certo, Deus sempre está no controle de todas as coisas, né? Deus é maravilhoso, sempre conosco. Estamos aqui da melhor forma possível para poder trabalhar e desenvolver. Existe sempre um tempo, e o tempo de Deus, Ele é que vai analisar todas as coisas. Estou falando aqui sobre dano ao erário, né? Essa situação de causar dano ao erário. Uma pensão militar, se for paga de forma indevida, de forma incorreta,
né, ela vai ensejar num dano ao erário, se não ensejar ainda numa responsabilização criminal. Então, todo cuidado, se a pessoa está recebendo um valor além daquilo que ela realmente deveria, e ela tem dúvida sobre esse valor, ela procure a administração militar para realizar, para verificar essa situação de forma correta, de forma para evitar uma responsabilização criminal, né? E principalmente depois ter que devolver esses valores. Essa situação de devolução de valores tem acontecido e não são poucos casos. Não são poucos casos. Valores recebidos, situações de militares que são reintegrados e passam anos ali numa situação de reintegração e depois aquele ato de reintegração dele foi considerado nulo pela justiça, a administração militar, por meio da AGU, está abrindo ação civil, né, de cobrança de dano ao erário por situações como essa. O caso que eu trouxe aqui, que eu coloquei aqui nessa nossa breve live, foi exatamente de uma responsabilização por dano ao erário a um militar que implantou, né, no pagamento um auxílio invalidez de um militar que fazia jus ao auxílio invalidez e depois uma melhoria de reforma administrativa, não foi judicial. Foi uma questão administrativa, mas não partiu dele. Ele recebeu a documentação, ele analisou a documentação, aquela documentação foi publicada em boletim, aqueles atos foram passados, né, pelo crivo de outras autoridades, outros ordenadores de bem que consideraram válido, e no final de todo o processo, quando voltou do TCU, imputaram a responsabilidade 10 anos atrás àquele militar que tinha implantado os atos. Mas não era a responsabilização dele, ao nosso ver, né? Isso foi levado numa questão de sindicância, de defesa. Essa situação não foi considerada e houve a necessidade de judicializar esse caso. Tá bom? Eu vou pedir para você, se você não me segue nas redes sociais, me siga nas redes sociais todos os dias. Amanhã nós vamos fazer uma live diferente. Nós estaremos lá no Superior Tribunal Militar, né? E de lá a gente vai fazer uma live mais curta, porque nós vamos lá fazer um trabalho fora do escritório, lá no próprio tribunal, entrega de memoriais de um caso que nós estamos trabalhando já há um tempo e o julgamento está se aproximando e a gente se prepara tanto para o julgamento como principalmente para a defesa das pessoas que nos procuram, porque eu sempre digo, Deus e o teu direito, e Deus é o dono da justiça. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que você está passando, não importa a situação. Olhe para cima, olhe para Deus, você está respirando. Foi o que o meu filho falou hoje na oraçãozinha dele. Teve pessoas, pai, que hoje não conseguiram levantar. E é verdade, mas você está aqui, está me assistindo, está vendo? Eu vou pedir para você, curta, compartilhe o meu perfil e nós estamos juntos. Eu desejo a você uma tarde abençoada, que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai permitir, estaremos juntos novamente, tá bom? Um forte abraço.